nesse movimento, né? Nós conversamos na vez passada a respeito das questões do sexo e o corpo espiritual, e hoje nós vamos conversar sobre a diferenciação do sexo. E nesse ponto eu gostaria de perguntar para todos nós, qual a importância de a gente parar um pouco o centro espírita, né? Qual seria a importância da gente parar e pensar um pouco, refletir sobre as questões da diferenciação do sexo? Qual seria? Será por que André Luiz ele deu a esse movimento, a essa importância da gente estar entendendo um pouco essa questão sexual? O que vocês acham que é? Coloca aí para mim quem te puder escrever, adoraria depois a Patrícia dar uma virada e a gente ver o que a gente escreveu logo no início, para a gente observar quais são as finalidades. Eu acho que sempre quando nós estamos no processo de entendimento e compreensão de uma situação como essa, que é um assunto, é delicado. Eu não diria para vocês que é um assunto fácil da gente conversar, mas é um assunto necessário. André Luiz trouxe justamente porque Kardec, ele também tinha feito essa envergadura, ter pensado um pouco, parado a questão da sexualidade, não, mas do sexo, né? E Kardec, ele nos ensina com tranquilidade a importância de ver esse crescimento ou o amadurecimento do sexo em razão do comprometimento, do entendimento de todos nós para o nosso processo de desenvolvimento espiritual. E eu prometo para nós hoje que eu não vou passar do horário, tá? Mas se eu passar, desliga a câmera. Então, o primeiro livro que eu vou colocar aqui para nós, que foi visitado por mim, e eu conversando um pouco na visitação de Kardec, na visitação também de André Luiz, que é o nosso terceiro livro, nosso segundo livro, já é ele de cabeceira, teve também o Reformador, a revista do Espírita. Então, diria que nós temos, de certa forma, uma tríade para pensar uma única temática, né? E dentre essas, ainda tem alguns outros livrinhos pequenininhos, só para a gente fazer um entendimento bem geral, tá? Mas, por favor, coloca aí para mim, conversa comigo, diz. Qual seria a importância de trazer para uma palestra, uma conversa, que vocês todos estão aqui, eu estou olhando agora a diferença, vocês estão todos aqui, estou achando maravilhoso, para a gente conversar sobre diferenciação dos sexos. Por que será que seria importante para o ser espírita, amor e caridade pensar nessa perspectiva? Parece até assim lógico, que negócio é esse? Falar sobre sexo assim, no meio de alguma coisa, parece uma coisa banal. E o Centro Espírita Amor e Caridade, eu já tinha falado na vez passada, e eu vou repetir novamente. Em função do processo de tratamento de todos nós, do cuidado, do carinho que a gente procura, de certa forma, ter conosco mesmo, é uma temática dentro de um processo de esclarecimento das nossas vidas, de esclarecimento do nosso comprometimento, né? E em relação aos nossos estudos, a gente vem observando que o segundo chakra, ou mais precisamente a questão do sexo, ela é primordial. Ela nos dá uma compreensão de avanço, de significado para a própria vida. Quer dizer, não é só pensar em ter uma moralidade ou uma ideia moral sobre o sexo, se sim, se não, se bom, se ruim. Não é esse o interesse do tratamento ou do Centro Espírita Amor e Caridade em trazer essa perspectiva, mas é justamente fazer-nos compreender que o sexo, na realidade, é uma experiência com
as nossas energias espirituais, com a energia que circunda o campo planetário e todos nós. É uma vivência produtiva de pensar a criatividade através do sexo. E aí eu gostaria de perguntar, se alguém quiser responder, não tem problema nenhum. Mas qual foi mesmo o primeiro movimento que nós tivemos no texto bíblico? Ou quando a gente pensa assim, o que seria a formatação ou a representação do Espírito para nós? O que seria? Para que nós possamos começar a compreender qual seria a importância de trazer essa ideia da diferenciação do sexo. Por que é importante, em função disso, se a gente está no centro espírita, se nós não temos, de certa forma, uma ideia de que o corpo físico ele deve ser, né, colocado no altar e, nossa, mas é justamente por isso, porque a expressividade das nossas vibrações espirituais, elas estão justamente na manifestação que nós fazemos através do nosso corpo. E muitas das vezes nós colocamos uma série de impossibilidades e nos tornamos frios, porque não queremos observar que a questão do sexo é simplesmente uma experiência nossa com as energias que nos circundam. Por isso que nós temos que compreender bem, sem medo, sem receio, sem dizer assim, eu jamais vou falar sobre sexo, vamos falar assim. É bom, é necessário e é preciso um entendimento tranquilo em relação a isso. Então vamos lá. O texto bíblico nos conta que uma das primeiras formas de manifestação que nós tivemos da ideia do Espírito de Deus, que é a comunhão de Deus com os homens, foi justamente em forma do fogo, na sarça. E o texto bíblico conta que Deus chega num momento em que há uma necessidade de conversar com alguns dos seus das pessoas que estavam na caminhada do entendimento da espiritualidade. E esse é o primeiro movimento que faz. E aí vem a doutrina espírita. Olha o passo que eu estou dando, mas tudo bem. Vem a doutrina espírita. A questão 202 do Livro dos Espíritos é significativa para a gente entender essa perspectiva de hoje, esse trabalho que o André Luiz vai nos trazer. Mas a doutrina espírita também nos faz perceber que o nosso espírito, no processo da manifestação, ele passa por algumas casas. E a primeira dela é justamente pensar o que é disforme. O espírito não tem forma, né? E começa a nos fazer a compreender esse processo, pouco a pouco, gradativo para o entendimento. No segundo, o campo perispiritual, ou seja, o nosso quaternário, ele já tem os 4 primeiros corpos, mais próximo do corpo físico, ele já tem um formato, e a doutrina espírita chama de perispírito. E esse formato, para algumas pessoas que veem, eles têm já uma visibilidade muito próxima daquilo que somos nós na indumentária física. Então, o nosso segundo corpo, ou duplo etérico, ele tem todas, como diz os textos da doutrina espírita, nós já temos todas as formatações, os órgãos estão todos lá, né? Só que está na forma de éter, é um corpo mais sutil. De toda forma, no capítulo 4 dessa obra, Kardec, ele fala da pluralidade das existências. E, nessa perspectiva, ele fala um pouco, ou ele traz a questão 202. E ela diz, quando errante, olha a pergunta, quando errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de homem ou no corpo de mulher? O que vocês acham que os espíritos responderam? Será que tiveram dúvidas ao responder essa pergunta?
Por que o espírito, o que ele vai preferir quando ele é espírito? Lembrem-se, nós não temos forma. Nosso espírito não tem forma, e somos nós. É esse composto energético. Lembra que eu falava no nosso encontro anterior? Nós somos corpo físico, o perispírito e o espírito. No perispírito, a doutrina espírita, ela trabalha com essa unicidade de diversos corpos no corpo espírito, no perispírito, mas o fato é que o nosso espírito não tem forma. E aí, como é que fica essa questão e essa pergunta? Por que será que Kardec trouxe essa perspectiva para os espíritos? Quando errante. Que prefere o espírito? Encarnar no corpo de homem ou no corpo de mulher? Qual seria a resposta? Meus espíritos, eles são firmes. Olha só a resposta. Linda, né? O que vocês acham qual é a resposta a partir dessa imagem? Os espíritos vão dizer para a gente que isso pouco lhe importa. Pouco importa ao nosso espírito se ele vai nessa encarnação ou na encarnação que ele estiver vindo, num processo do nascedouro, do nascimento, né? Um pouco vai importar se vai habitar ou vai se manifestar no corpo masculino ou no corpo feminino. Mas o que realmente importa para o espírito? O que guia o espírito à sua escolha, a escolha dele, são as provas por que haja de passar. Então, existem provas que na indumentária feminina o espírito tem determinadas situações. E na indumentária masculina ele vai ter outra situação. Nós começamos a perceber que mesmo que não tenha muitas explicações no sentido de pensar o que Kardec está querendo nos dizer, mas ele está nos fazendo manifestar por que é preciso ter tanta consciência em relação ao sexo, à diferenciação do sexo. Não é só porque é homem, porque é mulher, mas é justamente, como disse a Kardec, o que guia são as provas. Aí a gente diz assim, poxa, prova, então eu vim para cá, para o planeta. Diz a literatura espírita, ele é de prova e expiações. Ora nós viemos espiar, ora viemos, não é ficar olhando não, é espiar mesmo, passar por dificuldades. Ora estamos numa possibilidade de passar por provas. E a prova do sexo? Qual seria a nossa dificuldade em passar por ela? E o André Luiz, novamente eu vou trazer aquela velha possibilidade de pensar a questão que André Luiz traz. Porque quando a gente pensa nessa proposta de André Luiz, nós temos que lembrar que Ramírez também trouxe um significado, movimento em razão disso. Não em razão sobre a diferenciação dos sexos, mas Ramírez, tentando fazer uma compreensão da pergunta 202, ele nos retrata que a dificuldade, na maioria das vezes, que nós vamos observar, é nessa palavra, e eu vou voltar só para a gente ter uma ideia do que Ramírez vai trazer da pergunta espírito errante. Parece-me que espírito errante é aquele que não tem local, não tem parada, não tem obrigações, ele está perambulando. E, na realidade, a doutrina espírita vem e mostra para a gente que, através dos tempos, os vários movimentos de tempo em tempo, devido às condições dos espíritos em diferentes processos, as suas moradas espirituais, elas também vão ser diferenciadas. Então, vai haver alguns espíritos que a gente vai observar na literatura espírita. Nós temos as colônias espirituais, né? Nós temos André Luiz fala do espaço de passagem, das casas de passagem, e André Luiz também manifesta a presença de muitos companheiros nossos no campo espiritual que ainda não estão
literalmente ligado a essa unidade de estar numa colônia espiritual. Alguém já está me dando água. Você já sabe o que é quando dá uma água para o palestrante, né? É para ele cortar o verbo. E o Ramirez, ele vai nos dando essa condição de perceber essas diferentes moradas para começar um processo de compreensão de o que há além do túmulo? A vida. A vida. E daí a importância da gente saber e da gente entender e dar significado à indumentária física feminina ou masculina da qual nós estamos habitando. Não importa. Quando eu digo nós estamos habitando, porque eu tenho uma plena já está no meu consciente de que eu sou um espírito. Eu só estou, né? Eu sou um espírito, mas eu estou numa manifestação no corpo físico feminino nesse momento, certo? E nessa possibilidade de entender, ele vai observando Ramatiz e vai nos trazendo na literatura de que o trabalho de adiantamento dos espíritos, cada vez que a gente vem e volta no plano espiritual, e não é uma brincadeira de ping-pong, nós viemos para cá fazer escolhas novamente, de passar por novas situações para crescimento do nosso espírito, para crescimento de todos nós, ele vai falar, enquanto mais adiantado o espírito, né, mais condição ele tem de compreender a importância ou o objetivo primordial da vida. E nessa postura de pensar o objetivo primordial da vida, que é o crescimento, que é o renascimento, que é o se refazer, né? E não tem nada a ver com dar lição de moral e de moralidade nem em homens, nem em mulher. Mas ele vai falando e vai nos fazendo pensar que o espírito, né, no mundo espiritual, sempre escolhe a manifestação ou a materialidade que ele quer vir num processo reencarnatório, quando já tem consciência. Em outros processos, a literatura também mostra que, às vezes, reencarnamos por uma necessidade no corpo feminino ou masculino, de acordo com as possibilidades que nos são mais caras de passar, de crescer, de fazer modificações que são necessárias. E aí ele fala, é preciso a gente aprender a encerrar um ciclo. Homens e mulheres, aprenderem a encerrar o próprio ciclo. Eu não preciso querer ser outra coisa, porque eu já fiz uma escolha anterior. Mas, espera, e hoje em dia, nós já não temos essa possibilidade de perceber que as pessoas escolhem a sua sexualidade, né? Mesmo que tenha uma indumentária masculina ou feminina, pode escolher uma outra de acordo com a sua opção sexual. E André Luiz lembra para a gente, olha, vamos com calma em relação a tudo isso aí. O espírito, ou seja, nós que já estamos reencarnando há vários movimentos, nós ainda não terminamos. Em relação à questão do sexo, nós ainda não terminamos o nosso processo evolutivo. É preciso vários entendimentos, várias compreensões. E André Luiz vai nos fazendo e nos mostrando que esse ciclo vai dependendo de como nós estamos vendo, como a realidade da vida nos apresenta, e não nas questões simplesmente moralistas, mas a importância do crescimento que é para mim. Na minha última encarnação, eu fui masculino. Então, eu tenho muitos traços masculinos, eu tenho muitos traços daquelas duas coisinhas que eu falei anteriormente, que eu vou trabalhar agora novamente, que é justamente a energia ativa, o teor de força ativo e passivo. E, em alguns momentos, é necessário que eu tivesse a oportunidade agora de vir numa indumentária feminina para que eu aprendesse outros caracteres que eu
na indumentária masculina, não tive a oportunidade de aprender. Então, no processo evolutivo, as situações que vão envolvendo o sexo, e mesmo a situação que nós estamos passando hoje, ainda é um processo de compreensão e amadurecimento de nós mesmos. As crises íntimas, elas muitas das vezes dizem respeito a uma questão social, mas ela também diz respeito a uma vibração de que de como o espírito compreende, entende o que é primordial no seu crescimento. E nós viemos para cá com uma possibilidade clara de fazer, de evoluir constantemente em função das nossas escolhas. E aí André Luiz pergunta, aquela velha pergunta de sempre, como se iniciou a diferenciação aos sexos ou dos sexos? Eu fiquei conversando com o André Luiz pelo menos uma meia hora em função só dessa questãozinha chamada aos sexos. Porque quando eu digo dos sexos, eu estou falando de homem e mulher. Mas quando eu digo como se iniciou a diferenciação aos sexos, aí André Luiz me leva a compreender que houve milênios de crescimento. Eu já falei sobre essa situação. Então, não precisamos voltar, ir lá atrás e mostrar que esses milhares de anos, só que eles veem para cá agora, numa nova roupagem, porque André Luiz vai falar novamente, que já conversamos sobre isso, o teor de força. Quando nós começamos a compreender esse processo de pensar a iniciação da diferenciação aos sexos, nós vamos percebendo o que está no cerne da questão sexual. E o que está no sexo, aliás, no cerne da questão do sexo, é justamente pensar qual é a força motriz, quais são as energias que proliferam ali uma gama de informações. E a primeira que André Luiz vai trazer é justamente a questão que envolve a ideia da força de teor passiva. E a segunda é a força de teor ativa. E em função disso, e em função desses dois elementos, nós temos uma ideia de como o princípio espiritual, ele simplesmente o é, passivo ou ativo. E nessa conjunção de ser passivo e ativo, nós vamos começando a compreender como se inicia. Se inicia com um processo sutil entre o mundo espiritual e o mundo físico, um mundo mais materializado, que é também energia, só que energia condensada, e a diferenciação dos sexos vem em função de um teor energético. Enquanto mais passivo a energia, como nós poderíamos dizer, a energia negativa e a energia positiva. Eu falava na vez passada que se a gente colocasse o dedo na tomada, nós iríamos sentir o arrepio, né? Magnético em função disso tudo. E eu diria hoje que se nós colocássemos o dedo na tomada, nós iríamos compreender duas forças também. Uma força negativa e a positiva que traz e que forma a energia que perpassa para todo esse campo que está aqui, né? Cheio de luz. Na realidade, são duas unidades. E assim se percebe a diferenciação do sexo lá. Não existe a diferenciação do sexo, gênero feminino ou masculino. Nós vamos começar a perceber isso pouco a pouco no processo de roupagem. E, novamente, nós vamos trazendo para esse entendimento de André Luiz a questão 202 de Kardec, quando ele pergunta o que vai importar. E os espíritos são claros, não importa. Não importa por quê? Porque, na realidade, nós estamos lidando com energia que há muito tempo no mundo espiritual ou no universo, ela já está, ela já é, né? Que é esse teor, essa energia boa, que ora ela é ativa e outra hora ela é passiva. E eu não diria que isso só está no homem ou está na mulher. O passivo só é da mulher, o ativo só é do homem. Não,
Ao contrário, tem muitas mulheres, como eu falei anteriormente, que são mulheres muito ativas, e tem homens que são muito passivos. Isso não tem nada a ver com a questão da indumentária masculina ou feminina, mas é aí que mora a sede de compreender a diferenciação de sexo, que é justamente energética. Então, ninguém se sente nem maior ou melhor do que o outro, porque é homem ou porque é mulher. Mas o fato, como disse Kardec, nós precisaríamos passar por uma situação ou outra para compreensão. E Kardec, ele diz assim, olha, os espíritos encarnam como homens ou mulheres, isso é Kardec, é uma explicação na parte do Livro dos Espíritos, em que o próprio Kardec vem trazendo uma compreensão dele. Porque não tem sexo. Então, os espíritos encarnam como homem ou como mulher, porque, em síntese, é uma energia. Nós somos isso. Olha o poder transformador que essa palavra traz. Olha a grandeza que é saber que nós somos energia pura. Claro que nessa parte do meu campo magnético é uma energia pura, condensada, na forma humana, na forma de vibração feminina, mas já é, para todos nós, um grande despertar. Né? Já não tem mais receio, Kardec está dizendo. Visto que lhes cumpre progredir tudo. Então, em todos os momentos, tanto faz eu vir com a minha energia em relação ao espírito, numa manifestação masculina ou feminina, eu venho para um processo de progressão. Como cada posição social lhes propicia provações e deveres especiais. Cada um de nós vamos experienciar nesta ou naquela indumentária física, que seja masculina ou feminina, nós vamos experienciar um crescimento. Como disse Kardec, viemos com um propósito seguro, progredir. Ai, Georgia, pelo amor de Deus, o que você está falando, mulher? Que a gente não progride em quase nada? Não, se eu progredi um pouquinho, eu já estou diferente. Não. A cada vez que nós tiramos uma máscara nossa, em função de entender a importância das nossas vidas, e hoje nós estamos compreendendo isso a partir da ideia do sexo, né? Quando nós tiramos uma carapaça, nós temos uma maior compreensão da do nosso próprio desenvolvimento, das possibilidades que nós temos de crescer. Mas também, se isso pode ser uma representação, essa moça tirando essa carapaça, há uma outra representação. Cada vez que nós reencarnamos, ou na indumentária feminina, ou na indumentária feminina, com um processo do teor, né, de força positivo ou negativo, ou mais tranquilamente falando, ativo ou passivo, nós vamos nos vendo na qualidade masculina e na qualidade feminina. Mas o que somos? Espíritos. Aprendendo num e no outro como progredir. E todos nós vamos fazendo isso de maneira diferente. E é tanto Kardec que André Luiz traz um trechinho bem bonitinho. Ele diz assim, o trabalho evolutivo no aperfeiçoamento fisiológico das criaturas terrestres ainda não está terminado. Vocês lembram que eu falei? Né? Que a gente às vezes fica julgando isso ou aquilo porque alguém está dessa ou daquela forma, alguém está confundido ou confundida na sua forma de manifestar a sua energia, mas é que nesse movimento nós ainda estamos num processo indeterminado de entendimento, de compreensão do aperfeiçoamento que vem através do sexo. Ele disse que, em função disso, nós vamos progredindo como é natural, no tempo, no espaço e no tempo. Então, em cada momento, em cada espaço que a gente nasce, em cada momento que nós nascemos, a depender do espaço físico, onde nós vamos coabitar, ou na temporalidade,
as coisas estarão de uma e outra forma e poderá, assim, fazer o espírito o progresso que lhe é necessário. E aí, o que é mais bonito em relação a esse movimento que André Luiz traz, porque André, em algumas partes do livro, ele vai falando desse teor de força, que é o gerenciamento do sexo, é onde há diferenciação entre o teor passivo e o ativo. Ele vai nos mostrando uma coisa que, às vezes, a gente nem quer fazer a leitura outra, mas o Yin e o Yang, ele faz justamente isso. São uma energia positiva e a negativa que está em nós. Então, a energia que habita, né, em mim, ela tem os dois teor, tanto o positivo como o negativo, tanto o ativo como o passivo. Agora, o que eu vou expressar com a maior vibração vai depender da lógica mental, vai depender da minha complexidade, de amadurecimento, de aperfeiçoamento, que já consegui enquanto espírito. Daí, ele traz uma coisa tão maravilhosa que muitas das vezes a gente nem leva em conta. É o processo de crescimento, de amadurecimento em função do sexo. Chega para cá, contar, em silêncio. Quem ainda está na manutenção da vida através do sexo? Tá bom, não me contem. Eu sei, há todo um processo necessário para entender isso, né? Mas o fato é que nada na realidade que está sendo colocado por André Luiz é para que nós tenhamos a oportunidade de perceber. Ora, o sexo é o testemunho do processo criador, e por isso ele é tão santo. Emmanuel vai trabalhar a questão da santidade, ou do complexo que é, da responsabilidade, porque ele é para o momento do crescimento, do amadurecimento e para trazer vida. Já, mas espera aí, tu está falando de quê? Olha a sociedade do jeito que está aí, mulher. Como é que tu quer falar desse tipo de coisa que nós observamos tanta sensualização em função de tudo? A gente vai continuar com os olhos de julgar, quando a gente olhar para as pessoas. Vamos continuar com os nossos ouvidos para, ao invés de ouvir uma situação complicada, às vezes até de socorro, como diz André Luiz, que as pessoas pedem através do apelo da sexualidade, nós vamos continuar vendo simplesmente as coisas pelo ponto de vista da materialidade, da moral e dos bons costumes? Ou nós vamos ver o nosso irmão e a nossa irmã que está nos sugerindo, nos convidando a fazer uma conversa, a entendê-la ou a entendê-lo, sem medo, sem receio, e conversar livremente. O composto espiritual, que é eu e ele, é eu e ela, somos nós, sem receio, porque nesse campo, o biológico feminino e o biológico masculino, a sua purificação não vai estar simplesmente porque eu vou pisar macio ou eu não vou fazer sexo. Ele está justamente aqui. Quando a minha compreensão, o meu entendimento da minha energia, da energia do outro, e aí eu já paro de continuar vendo as situações com os olhos do julgamento, com os ouvidos do julgamento. E muito mais, eu vou começar a cuidar das palavras que saem em razão do que eu estou vendo e ouvindo. Nós vamos mudando, porque esses órgãos que expressam biologicamente, fisiologicamente, a nossa vibração feminina ou masculina,
ele vai estar de conformidade com o nosso processo evolutivo. Se vocês me perguntarem, ei, Jó, tu faz sexo? Não posso responder, estou ao vivo. Nesse caso, vocês vão ficar ainda por saber. Quem sabe um dia a gente senta e conversa um pouco sobre isso, né? E dentro dessa conversação eu posso contar como o processo é para mim. E talvez você também me conte e saiba, né, me ensinar como é o processo para você. O que nós não precisamos. E André Luiz vem nos mostrar com tanta tranquilidade que é só uma energia, que nós não precisamos desenvolver mais o julgamento, seja pelo que for. Vamos partir daquilo que Jesus falou para a gente, não julgueis, porque com a mesma medida que nós julgarmos, nós vamos ser julgados, né? E é na vida, é na compreensão da vida extrafísica. E o André Luiz vai nos fazendo compreender, nesse ponto, de que, como os espíritos que já chegaram a um aperfeiçoamento da compreensão, da energia, do substrato necessário, do entendimento, da espiritualidade, ele diz assim, olha, vai haver um momento, por isso que não está terminado ainda a questão do sexo entre nós. Porque ele diz assim, olha, quanto à perda das caracteres sexuais, e aí ele está se referindo à situação dos espíritos, e não porque alguém foi lá e decepou o órgão de alguém, ou alguém foi lá e danificou o órgão de alguém, não tem nada a ver em relação a isso, mas ele está falando justamente quando essas caracteres fisiológicas nossas, né, vibrarem de forma diferente e que não haver mais uma necessidade dos órgãos sexuais, olha, ele diz, estamos informados, a espiritualidade havia informado deles, que ocorrerá no futuro, que ocorrerá espontaneamente, quando as almas humanas tiverem assimilado todas as experiências necessárias à própria sublimação. Então, por que alguém está questionando? Eu ainda não sou sublimada, por que eu não posso pensar numa relação sexual normal entre pessoas encarnadas? Por que a sociedade não pode pensar? Pode. É desse espaço agora, de crescimento. É por isso que Jesus disse que nós não precisávamos nos escandalizar com nada, em momento algum, porque ele estava nos explicando que há um momento certo, as experiências que nós tivemos que passar na indumentária física, masculina ou feminina, no momento preciso desse processo de sublimação, nós não teremos mais uma necessidade de vibrar no campo biológico, tá? Que precise sair de forma translocada para poder pensar na questão do sexo. Não, a compreensão do sexo vai ser outra. Hoje em dia, o pessoal já fala até de movimentos e personificação de vivência numa experiência entre homem e mulher, que são totalmente diferentes do processo da intimidade que, muitas das vezes, nós temos vergonha de falar, que é a intimidade entre homem e mulher, a intimidade do casal, que é protegida, como diz André Luiz, e é protegida porque há uma questão de sagração em função do sexo. E é nesse ponto que André Luiz nos visita a alma e nos diz, calma, meus irmãos, a sociedade, o crescimento ainda na Terra, o amadurecimento que foi feito essa energia sexual passou por milênios. E agora, as experiências que vão sendo trazidas são experiências que vão paulatinamente, olha, ocorrerá espontaneamente, a não mais tão necessário, tão avassalador a questão sexual. Porque ela não está no órgão.
nem masculino, nem feminino. A gente é que diz que está no órgão feminino e masculino, porque é lá que se expressa, mas ela está aqui. Se nós tomarmos consciência, e está aí a importância desse estudo não, dessa conversa nossa, né, para nosso processo evolutivo. Eu não preciso estar mais desesperada para falar sobre sexo. A gente pode falar, é energia. E a doutrina espírita é clara. Nós vamos coabitar no corpo feminino ou masculino, não porque foi uma escolha de ser um corpo A ou um corpo B, mas é aquela experiência que nós precisamos para progredir, para ir além. Olha que bonito, a diferenciação do sexo visto de uma outra forma. E a própria ideia de sexo visto como um processo de milênios de amadurecimento, de compreensão, de sublimação. Quem já conseguiu sublimar? Não respondam. Mas vamos lá. O espírito, portanto, como diz André Luiz, ele, nesse processo de ir e vir, gente, é por isso tanto a importância da compreensão do sexo no nosso crescimento, no nosso amadurecimento, na nossa vibração, para que nós possamos sair dessa coisa, nossa, eu estou com um problema, o meu chakra sexual não existe, a energia sexual existe, calma. Agora é hora, evidentemente, de fazer um balizador, de analisar, de compreender, de se sentir pleno e plena para trilhar o próprio caminho de entendimento do seu sexo. E não se desesperar por conta disso. Ah, mas o meu pensamento, calma. Como disse a doutrina espírita, aliás, a literatura espírita, que uma parte do que nós pensamos, ela tem muito de influência dos espíritos, vamos analisar aqui nós estamos deixando ser influenciados no padrão do sexo. E eu não estou dizendo para ninguém parar de fazer sexo ou fazer sexo. Eu estou dizendo que nós precisamos compreender que é uma energia e como energia, se bem identificada, se bem entendida, nós não vamos ter problemas nas nossas vidas. E o espírito, novamente, quando eu voltar a lei do desencarne, se eu reencarno, eu vou desencarnar. Tranquilamente. Não sei quando, mas eu vou. Graças a Deus que vou. E que bom que vou. Ele diz, o espírito, ele rumando após milênios, gente, milênios de burilamento, ou seja, de mudanças pequeninas, burilar. Você vai pegando um cristal, tem um cristal ali, o pessoal trouxe. Um cristal, para ele ficar bonitinho, lindo e maravilhoso, vai sendo burilado. E passa tempo para a gente fazer uma moldura, para fazer um diferencial. Ele diz, para a situação angélica. Olha, então, esse tema é importante para a gente pensar em função das nossas vidas futuras. Porque, segundo consta também, é a energia que mais faz que todos nós, a gente escorrega e cai, né? A gente cobiça em função dessa situação. A gente tem uma inveja muito grande porque em função também dessa questão sexual. Às vezes a gente tem muitos ciúmes que mata o outro por conta de uma situação sexual mal dirigida, a energia mal organizada por nós. Ele diz, o espírito sai. E, a passar de tempos em tempos, nós vamos sair já numa configuração angelical. Vamos precisar? Em que o indivíduo aprenderá todas as qualidades nobres inerentes à masculinidade e à feminilidade. Quer dizer, o masculino e o feminino. Olha que coisa linda! Por que nós não começamos a aprender agora? Que tal, hein? A gente começar a aprender ou a aprender essas qualidades que são nobres. Não ter mais receio se esta ou daquela forma. E daí, mais uma vez, o centro do nosso consciente.
para o inconsciente, onde está a nossa grande chave. 5% dos nossos pensamentos, eles são oriundos do que a gente julga saber. Mas os outros 95%, eles vêm a partir do que nós sentimos. E o que nós sentimos, na maioria das vezes, nós não controlamos. É por isso a dificuldade de falar sobre sexo. Porque é um tema que a gente quer se prender com medo, porque e se eu falar alguma coisa? E se eu falar essa alguma outra coisa, né, eu tenho que lembrar uma situação significativa. Eu ainda estou precisando educar a minha mente para entender, ver, ouvir e falar. E daí, quando a gente entende que tudo passa pelo processo de eu sinto, e no momento que eu sinto, olha, eu queria ter aqui um elemento para trazer para vocês. Quando nós estamos vendo a estrela de Davi, ela é uma estrela de 6 pontas. Portanto, ela é 2 triângulos. E são 2 triângulos invertidos. Uma posição vem de cima e outra de baixo. E aí, aqui não vai dar para vocês verem 6 pontas, mas é mais ou menos assim. Esses 2 triângulos, eles se cruzam na estrela de Davi. E quando isso acontece na realidade, ele transforma um campo energético que está propenso a vivenciar em nós uma característica. Assim, meus amados e amadas, ao invés de criticar, de julgar o que tem aí, vamos começar a aprender que essa energia, ela não precisa ser domada, ela precisa ser aprendida. As qualidades, qual é a qualidade masculina? O que é a importância dessa qualidade masculina? E nesse ponto, André Luiz só para finalizar, André Luiz nos faz refletir, refletindo em si nos graus avançados de perfeição à glória do Criador. Ou seja, quando nós tivermos já entendido todas as experiências, tivermos já chegado a ver a nobreza desses 2 ambientes que é o masculino e o feminino, nós vamos sair da dualidade, vamos pensar no construto espiritual que é da obra da criação. Nós não vamos ter mais medo, né? E se a gente lembrar lá, quando Deus criou Adão e Eva, se a gente vai acreditar nesse processo, o sopro nas narinas, e quando ele criou Adão, depois conta o texto bíblico que ele vai lá e tira um pedacinho da costela para criar Eva, e outro soprinho, eles estavam livres na natureza. Até que também é contado toda outra série de coisas para nos fazer interpretar tudo a partir da ideia do que é pecaminoso, do que é feio, do que é ridículo. Mas Deus não fez isso. Nós, as nossas interpretações, o nosso modo de ver, de ouvir e de falar. Assim, vamos lembrar mais uma vez, o que é de significado nesse entendimento do processo para a nossa evolução do entendimento da diferenciação dos sexos. Não é só porque a gente é homem, ou porque a gente é mulher, ou porque a gente é mais terno, ou porque a gente é mais guerreiro. Não. É, na realidade, o compromisso com a nossa própria vida espiritual. Então, vamos nos ver como espíritos, que tal? Vamos? A gente pode conversar horas sobre sexo. E aí, eu diria para todos nós, gratidão pela oportunidade de conversar. Tá bom? E eu passo à nossa coordenadora da noite. Muito obrigada pela oportunidade. Me coloco à disposição para conversar. Se houver, eu acho que até em outros momentos, não agora, mas em outro momento. Bem, Patrícia, é com você, querida. Obrigada, Jorge. Mais uma vez foi muito, muito legal a tua exposição falando desse tema.
E, bom, pelo tardar aqui do horário, eu vou chamar a Dani. Agora é o horário a hora do passe, da fluidificação da água, né? E eu convido a Daniela para fazer a meditação guiada. Boa noite a todos. Vou colocar aqui uma música para guiarmos a nossa meditação. Aí vocês me falem só se o volume tá bom. Tá ótimo, Dani. Então sejam muito bem-vindos a esse momento. Vamos nos conectar com a energia da noite de hoje, o momento da nossa meditação que nos conduz ao mergulho e assim nos direciona para o passe e para a fluidificação das nossas águas. Então fecha assim os teus olhos e sente a energia do seu coração. Sente que a tua respiração faz com que você se torne totalmente à vontade, sereno, trazendo o foco da sua atenção para esse momento. Permita-se conectar com o Pai da vida, com o coração do Cristo, com o amor sublime de Maria Mãe Santíssima, com o apoio carinhoso dos mentores espirituais, os nossos guias e modelos, os nossos irmãos de caminhada que nos sustentam no pensamento, na intuição, que nos guiam na nossa jornada terrestre. Deixe que a sua respiração te conduza a esse momento de tranquilidade, um mergulho no seu coração que se junta a todos os irmãos que te acompanham, e você deixa espargir do teu peito uma luminosidade verde esmeralda. Visualize o coração espargindo essa luz que brilha intensamente. Vai tomando conta de todo o teu corpo. Você pode aumentar a intensidade da luz, transformar essa energia que sai do teu peito em milhares de feixes de luz que envolvem não só o seu corpo, mas o lugar onde você se encontra. Vai tomando conta de todos os espaços,
vai irradiando com essa luz amor, carinho, alegria, saúde generalizada e afeto. Essa energia toma conta de todo este lugar, vai envolvendo todos que aí estão, nos dois planos da vida, vai abraçando as tuas emoções, pensamentos, sentimentos, uma energia que transborda e que faz você se sentir cada vez mais leve. Sinta-se presente nesse instante. Sinta o seu coração que pulsa essa luz verde esmeralda. E agora, parte deste lugar para outros espaços, onde você deseja que ela alcance a energia de amor que transborda da plenitude do teu ser. Vai levar a outros ambientes o amor, a saúde, a tranquilidade, uma sensação de paz, de quietude. E todos assim vão sendo beneficiados a luz de Maria, o amor do Cristo, o abraço do Pai, as intuições dos amigos espirituais. Todos nós vamos sendo envolvidos por essa energia que do coração se faz presente. As nossas escolhas, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, criando assim novas formas de nos conectarmos com tudo à nossa volta. Sinta-se totalmente à vontade. Permita-se expandir cada vez mais o seu brilho. Permita-se irradiar. E a sua conexão com a espiritualidade se faz ainda maior. O sentimento de amor que abraça as nossas dores, que acalenta os nossos sofrimentos,
que dissipa as nossas angústias. E vamos trazendo para dentro de nós fé, esperança, carinho. Vamos trazendo para dentro de nós a paz, a serenidade. Vamos nos deixando envolver ainda mais nesse instante. Como se nesse momento a nossa mãe, Maria Mãe Santíssima, nos colocasse em seu colo. E com essa sensação de aconchego, de conforto, você se sentisse ainda mais abraçado e envolvido. Uma agradável sensação de aconchego te permite descansar o coração, deixando que nele permaneça somente o amor nas suas diferentes expressões do dia a dia, um sorriso, um abraço, uma música que te alegra, aquela respiração consciente que acalma, no sol que te tocou e energizou teu corpo. O amor que encontramos no dia a dia, na nossa caminhada, e que sentimos nesse aconchego do colo da mãe. E nos sentimos seguros para sentir, para expressar, para vivenciar essa energia que transforma e que torna esse momento tão especial. Deixa-se viver o amor nesse instante. Sinta o carinho, o amor, a fé, a caridade, a serenidade que te acolhe. E essa energia vai tomando conta da água que assim vai sendo fluidificada. E lá encontraremos um remédio salutar que potencializa a nossa expressão de amor. E
sempre que desejar, ao tomar a sua água, você vai retornar a essa sensação de conforto e aconchego, de segurança, de afeto, de carinho com você, com a sua saúde física, mental e espiritual. E assim, Senhor, nós te agradecemos por mais essa noite de hoje, pela oportunidade de nos conectarmos contigo nesse instante, a oportunidade de tocarmos os nossos corações de amor e também espargir essa energia para todos aqueles que necessitam, enfermos do corpo e do espírito, sofredores, aqueles que necessitam da tua luz. Obrigada, Senhor, por mais esse momento. Gratidão, Senhor. Acolha os nossos corações e fica conosco, Mestre amado, nos acompanhando, inspirando, nos guiando hoje e por todo sempre. Que assim seja. Obrigada, Daniela. E assim a gente se despede de mais uma quinta-feira. Depois dessa meditação, desejando a todos uma excelente noite de sono. E que todos possamos ter essas palavras e esse sentimento de gratidão em nossos corações. Ótima noite a todos. Gratidão.